com Mais Maconde, se conhece, né? Mais Maconde de Cabo Delgado, da região de Cabo Delgado. Não. Eles criam muito obras de arte, não é? Igualzinho ao que tens aí atrás. Uhum. Eles fazem um pau que se chama pau preto. Não sei se vocês já ouviram falar. Conheço. Olha aqui, ó. Ótimo, é isso mesmo. Sim. Tá bom, tem. Praticamente... O que mais tem aqui é Então, Moçambique. Tem isso desenhado no macapulário. Vou avisar que já estamos ao vivo, iniciando o webinar, iniciando de uma ótima maneira, né? Vendo as belezas e as artes lá de Moçambique. Eu sou o Renato, sou do iDeals.org e tenho a honra de ser um anfitrião aqui de um encontro de nações irmãs, que é o Brasil e Moçambique, e um encontro também de pessoas idealistas que estão no enfrentamento ao coronavírus. É uma experiência linda da União BR e que eu penso pode ser algo muito especial também para acontecer em Pernambuco, em Moçambique, né? A União BR ela já captou 86 milhões de reais, isso dá mais de 1 bilhão de meticais, e via uma união totalmente descentralizada, sem hierarquia, misturando empresa, ONG, prefeituras, governos, indivíduos. É algo assim que me arrepia e me deixa cheio de esperança na humanidade, né? Então, eu quero primeiro apresentar a Tati, que ela é empresária de live marketing, conselheira de várias ONGs e uma das cofundadoras e articuladoras da União BR. Bem-vinda, Tati. Eu queria te perguntar o que é a União BR e como que começou isso tudo. Obrigada, Renata, da gente poder estar aqui com vocês todos. Obrigada dessa oportunidade. Bom, União BR é um movimento da sociedade civil que reúne pessoas, como você disse, ONGs e apartidário com liderança descentralizada. Ela começou como? A minha irmã Marcela, super ongueira do terceiro setor, enfim, super se movimenta, começou no Rio. No segundo dia de pandemia, ela falou, o que nós vamos fazer? Vou juntar empresário, voluntário, ela mora no Rio. Unir todo mundo, independente de quem for, para um bem maior. E vamos começar a captar, a fazer coisa, porque se a gente ficar esperando, enfim, o lado dos governantes, não vamos ficar esperando, vamos fazer alguma coisa pelo Rio de Janeiro. E em 2 dias, assim, ela arrecadou 15 milhões. E ela falou, vamos replicar o formato em São Paulo, somos paulistas. Aí juntou um grupo em São Paulo para fazer a mesma coisa. Começou num grupo de WhatsApp, chamando amigos, gente que conhece, enfim. E daí, depois de 5 dias disso, que ela montou São Paulo e Rio, e estava realmente muita gente se mobilizando, ela virou para mim e falou, Tati, então, você é minha irmã, a gente é grudada, eu precisava de alguém porque eu acho que a gente devia replicar para todos os estados e criar a União BR. Aí ela chamou eu, o Daniel, que é uma outra pessoa que nos ajuda muito, mais 2 pessoas, começamos a nos movimentar e fomos buscar e estar perto de algumas lideranças locais e gente muito envolvida. Então, por exemplo, rapidamente o Nelinho chegou perto da gente e começou, o Nelinho que está aqui junto com a gente, e ele é uma pessoa incrível que faz um trabalho maravilhoso na Bahia, e começamos a montar e estruturar grupos de pessoas com um bem maior. É um guarda-chuva de ONGs, com uma ONG em cima que, de repente, divide ou recebe, se é um dinheiro físico, se não, organiza, enfim, para onde vão esses recursos. E a gente recebe coisas de todos os tamanhos. Como União BR, a gente ajuda as pessoas na governança, na estruturação dos seus estados. Ajudamos muito com contatos em São Paulo e fazendo pontes para as doações irem para o Brasil inteiro, porque, de fato, a maioria das doações vão para São Paulo e Rio, a diferença é enorme, mas quando tem alguém de São Paulo falando, enfim, da importância dos outros estados, que aquilo, de fato, chega nos outros estados e que é um trabalho sério, as empresas
ficam mais abertas, porque a diferença da doação para Norte e Nordeste e para Sudeste é, assim, incrível, das doações. Então, acho que a gente conseguiu dar um holofote para todos os estados, para organizações maravilhosas que já fazem um trabalho incrível, e com uma união ficar mais forte na mídia, ficar mais forte perante as empresas, fazer uma entrega melhor, potencializar todos, as pessoas que doarem também se sentirem mais seguras que a entrega vai de fato chegar na ponta. Oh, que lindo, Tati, assim, gratidão, muito obrigado mesmo. E você mencionou o Nelinho, né? Que bom o Nelinho estar aqui. Nelinho também é da União BR e também é da União Bahia, que é um dos estados brasileiros, né? A gente já está em 20 estados, você faz parte do nosso grupo e o Idealist é um super parceiro incrível. E agora, faz 10 dias, foi criado o 21º braço, que é a União Amazônia Viva. Não é um estado, mas é para os povos indígenas. Uau! Que maravilha! Assim, só crescendo, né? O Brasil são 27 estados, nós estamos em 21, é isso? Na verdade são 20, e esse 21 é o Amazônia Viva, que é para povos indígenas, porque tinha gente que só queria doar para esses povos específicos. Maravilha, maravilha. E o Nelinho, ele também, quer dizer, a União Bahia ela é gerida pela Liga do Bem e pelo Instituto Pro Bem, né? E eu queria perguntar para você, Nelinho, primeiro dar as boas-vindas. Obrigado. Como que você e a Liga do Bem e o Instituto Pro Bem se conectaram nessa história toda e qual que é a vantagem de fazer parte de uma união? Já que você já tem uma organização que atua na Bahia, qual que é a vantagem de fazer juntos, né? Uhum. Então, Renato, obrigado aí pelo convite. Desde quando você falou que você estava pensando em fazer algo em Moçambique, eu sou apaixonado por esse país. Fui levado para lá pela primeira vez a convite de nossa amiga Liana, que está aqui também, que faz parte da Fraternidade Sem Fronteiras. Meu amor por Moçambique está aqui, ó, em algumas obras que eu trouxe de lá na minha sala todos os dias, é o meu preferido. E voltando para a sua pergunta, logo no início da pandemia, acho que no primeiro dia de isolamento social, se não me engano, foi no dia 17 de março, aqui em Salvador, eu percebi que seria algo realmente muito grave para as famílias em situação de vulnerabilidade social que a gente já atua aqui em Salvador. Aqui em Salvador a gente tem sou fundador de uma ONG chamada Liga do Bem. Há 4 anos a gente vem atuando aqui dentro da cidade de Salvador e região metropolitana e também no sertão da Bahia. Nós apoiamos instituições e comunidades, a gente foca bastante em projetos de médio e longo prazo, né, que vão sempre focando em educação, mas não adianta a gente pensar em educação se o teto está desabando, se não tem uma sala de aula adequada, se não tem uma estrutura mínima, né? Então a gente tem projetos que vai de captação de água de chuva, captação de energia solar, tudo para dar uma sustentabilidade não necessariamente só ambiental, mas principalmente financeira, né? Para que a instituição ou comunidade possa focar de fato no que mais importa, que é a educação das crianças e dos adolescentes. Temos projetos também de atendimento de saúde, diversas especialidades, quando a gente vai para o sertão, a cada 2 meses hoje a gente está presente em 5 cidades do sertão. Então, a gente, quando começou, voltando para a pandemia, o momento atual, a gente já percebeu que as instituições iam passar sérias necessidades, principalmente com o fechamento das creches, né? Então, eu vi numa situação, eu conversando com a mãe Nildete, que é minha segunda mãe quase, que é uma fundadora de uma creche aqui de Salvador, que a gente construiu, a creche que hoje atende 200 crianças diariamente. Ela, quase chorando, falou comigo, eu não sei o que eu faço, porque a creche tem que fechar e as mães não têm o que dar para as crianças. A única alimentação que elas fazem é aqui na creche. Elas fazem 5 refeições aqui. Se elas não vêm para cá, talvez nenhuma elas vão conseguir fazer em casa. Então, a gente comecei uma campanha emergencial e acho que com 5 dias, 1 semana no máximo, a Andréa, que é uma grande amiga minha do Rio, junto com a Luísa também do Instituto FI, que fazem parte do União Rio,
falaram, ó, a gente está fazendo esse movimento aqui, por que você não leva para ir para a Bahia? Eu falei assim, vamos levar. Até porque a Liga do Bem sozinha, eu já sabia que ia ser muito complicado, né? O Instituto ProBem, que é uma outra ONG que a gente faz captações de recursos, a gente também já estava buscando esses recursos fora. Então, a Andrea falou assim, ó, vou te conectar com a Tati. Foi aí que a Tati entrou em minha vida, na nossa vida aqui, da Liga do Bem. E aí, a Tati falou assim, ó, você tanto pode seguir como as ONGs daí, com o nome próprio, ou como União Bahia. Eu falei assim, não, vamos fazer uma coisa... E, se não me engano, aqui foi o 3º ou 4º estado, né, Tati? Eu acho que vocês foram o 3º. E Foi um pronto. dos primeiros mesmo. Em 24 horas a gente já tinha site criado, Instagram criado, conta bancária e fomos para cima, né, para fazer arrecadação. Liguei para outras ONGs, que acho que é uma coisa importantíssima, assim. Sozinhos a gente não ia conseguir. A gente só uniu forças, né, Nelly? Isso. A gente só uniu forças e fez um bem bolado, né? Então, conectei outras ONGs e pessoas e empresas. Falei assim, ó, estamos criando aqui um movimento... Existe um movimento União BR, que é a nível nacional, que quer reforçar isso para replicar para todos os estados. As outras ONGs toparam, entraram. E hoje, até hoje, o movimento continua firme e forte, graças a Deus, né? E a importância disso, você perguntou sobre a importância disso, é crucial, na verdade, né? É crucial essa união, literalmente, por isso que a gente chama união, é uma família que se ajuda, é lindo de se ver assim nas nossas reuniões, né, Tati? Quando assim uma pessoa chega e fala no grupo, preciso de tal coisa, seja o que for, seja na área jurídica, seja na área fiscal, seja na no logística, sempre vai aparecer alguém lá de algum estado que vai falar assim, opa, peraí que eu te ajudo. Não importa se não sabe nem o nome do estado, o nome da pessoa, o nome da ONG que representa. Então, todo mundo se ajudando o tempo todo. E com isso, todo mundo começou a crescer. No início ficou... uma coisa que eu sempre no início perturbava muito a Tati. Tati, precisamos de ajuda aqui para o Nordeste, porque as doações, acho que ainda são, né, 90% centralizado Rio-São Paulo, né? E eu sempre falava assim, obviamente que pessoa física, ela doa quando ela quiser, para onde ela quiser e quanto ela quiser. A pessoa física não é a questão. Mas a questão são as empresas. Porque as empresas têm suas sedes no Rio São Paulo, mas elas têm clientes no Nordeste, elas têm lojas no Nordeste, elas têm fábricas no Nordeste. Então, eu falei assim, não, peraí, precisamos dessa... E, historicamente, o Nordeste é esquecido, né? Pelo centros urbanos como um todo. Então, eu falei assim, Tati, isso precisa partir de vocês. Vocês, Rio, São Paulo, eu falei assim, opa, tá bom, conseguimos essa doação, mas, ó, Nordeste lá tá sem doação nenhuma. Então, vamos dar essa chacoalhada, porque uma coisa é a gente pedindo, outra coisa é a própria Tati, que está lá em São Paulo, a União Rio, a Marcela, fantástica, sempre quando ela recebe uma doação para a União Rio, fala assim, opa, para aí, nós não somos só União Rio, existe um movimento no Brasil inteiro. Obviamente que a empresa ela vai escolher, né, por questão de logística, etc., alguns estados, mas aí o movimento começou a crescer. Eu acho que realmente a partir disso, a união, de fato, eu acho que é a partir desse momento que a gente fala assim, agora somos uma união de fato. Né? Que legal, Nelinho. Eu considero isso daí como amor em ação, sabe? Porque quando está fazendo com amor, um propósito lá na ponta, toda a questão assim, de quem que está fazendo, né, do ego, das organizações, meio que se dissolve, né? Não, aqui a gente não tem ego, não. É união, quem ajuda no que pode, faz o que dá, se une do jeito, da maneira que pode, enfim. Amor e ação, a gente vai ter uma doação grande de máscaras, por exemplo, mais de 1,5 milhão de máscaras. Lindo, lindo. Foi uma grande quantidade para o Nordeste, só que foi para só um estado. Todo mundo se virou, se juntou, ajudou para as máscaras chegarem em todos os estados. Infelizmente, o nosso país é muito grande, então a logística é uma coisa muito complicada nas doações, porque a pessoa já doa, e além de doar, ela não consegue chegar no Brasil inteiro. Entendi. Bem, eu queria comentar duas coisas sobre isso. Uma é que uma coisa que eu ouço recorrentemente em Moçambique é também essa concentração em Maputo, né?
Então, um processo que realmente descentraliza e é solidário, né? Não fica só no centro, mas vai para as províncias, é muito bem-vindo. E a outra coisa eu queria ler aqui para vocês, não sei se vocês viram um comentário da Antônia Barros, parabéns pelo lindo trabalho de vocês e por se reunirem por um bem maior, né? Gratidão, Antônia. E a Marcela, que chegou, ela é da União Pernambuco. A Marcela tem uma experiência muito extensa, de mais de uma década, na área como consultora de responsabilidade social, inclusive em Moçambique, onde ela já viveu, né? Hoje ela está na prefeitura do Recife e na União Recife, que é um dos estados brasileiros. Bem-vinda, viu, Marcela? E eu queria te perguntar qual que é a sua experiência na União e como que você vê isso acontecendo em Pernambuco. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente quando a gente está fazendo algo por Moçambique, que é um país que me acolheu. Morei mais de um ano em Moçambique, grandes e maravilhosas lembranças, carinho enorme. Conheço bem o país, porque tive em Tete, em Maputo, morava em Maputo, mas tive em Tete, Nampula, Nacala, passei pela região todinha de carro, por muitas vezes, Beira. Então, tive realmente o prazer de conhecer mais profundamente o país e tenho um amor e um carinho enorme por Moçambique. Fico feliz em ver a União Moçambique nascendo e estou à disposição para o que precisar, contem comigo. União Pernambuco, ele nasceu da União Brasil, né, e desse grupo incrível de pessoas que se uniram para fazer a diferença. E ontem eu dei um depoimento super emocionada, inclusive na nossa reunião mensal, falando exatamente assim, eu brinquei, eu tinha um discurso antes e eu estou vindo aqui falar um discurso totalmente diferente, e com muito orgulho e com muita felicidade, porque quando a gente entrou, o cenário que a gente viu no Brasil, start pandemia, tipo, começou a pandemia, muita gente começou a fazer a doação, só que as doações não estavam vindo para todo o Brasil, né? Ela estava se concentrando demais no polo Rio-São Paulo, principalmente. Não só na União, mas você via, por exemplo, grandes empresas que estavam fazendo doações milionárias e que, quando a gente tentava buscar essa doação para Pernambuco, para o Nordeste, a gente não estava conseguindo chegar até eles. E a União também estava mostrando isso, né? Os números da União Rio, maravilhosos, de São Paulo, maravilhosos, e a parte do Nordeste, do Norte, ainda meio que engatinhando. Mas eu sinto essa transformação durante esses 110, 120 dias aí que a gente está ativamente, 120 eu acho já, ativamente trabalhando juntos na União, principalmente um empenho enorme no União Brasil, de fazer escoar o que está chegando para o Norte-Nordeste. Isso é muito bonito e é claro de ver, sabe, no movimento do União Brasil como um todo, porque o que chega lá, assim, é engraçado, eles abrem mão algumas vezes, Rio e São Paulo, porque sabem que tem uma facilidade maior de fazer essa captação e mandam diretamente para o Nordeste, para o Norte, ou a gente faz uma conta onde a gente considera o IDH como um fator decisivo para o número de doações. Então, realmente, assim, a coisa mudou muito nesses 120 dias. Os estados do Nordeste, aí falo por Pernambuco, chegou muita coisa. A gente já está numa captação de 3,5 milhões de reais. Como você disse, eu trabalho há mais de 10 anos, 15 anos na área social. E eu nunca imaginei estar vivendo um momento como esse. Então, assim, um momento angustiante, né, de pandemia, todo mundo aí, muita gente angustiada, perdendo seus empregos. Mas na questão da solidariedade, o Brasil está se mostrando um país, realmente, a gente sempre falou que o brasileiro é muito solidário, que as pessoas do Brasil são muito solidárias, como o povo moçambicano também é. Eu acho que isso é uma característica nossa, mas deles também. Isso eu consegui sentir bem na pele quando eu trabalhei em Moçambique. E as coisas chegaram, sabe? Assim, é muito importante ter, como a gente tem, uma União Brasil, que seria como uma União Moçambique, né? Que pudesse fazer, como se fosse... Eu vejo que a União Brasil ela serve como uma central mesmo, um hubzinho,
de conseguir fazer essas grandes captações, porque faz em nome do Brasil todo, faz em nome de todos os estados e consegue multiplicar isso em todas as regiões. Então, assim, eu estou extremamente feliz, grata, com um discurso muito mais... como é que eu posso falar? Tipo assim, quando eu comecei na União, eu fazia, porque o Nordeste não ganha, a gente está aqui porque o Nordeste não consegue ganhar nada. E ontem eu falei, gente, cara, tá chegando tudo aqui, eu estou muito feliz, as coisas estão acontecendo, a gente está aqui numa operação de guerra, essa semana recebemos 34 mil cestas, eram 8 carretas por dia para a gente descarregar, tudo na base do voluntariado, e as pessoas chegando, assim, eu estou muito emocionada, essa semana foi uma semana simplesmente incrível, e que fez valer aí esses 120 dias de esforço, e que eu acho que isso vai ser multiplicado ainda mais. Marcela, eu fico emocionado, viu? Assim, fico com o coração todo quente, me dá vontade de chorar quando eu ouço o seu relato e do Nelinho, da Tati. O que vocês fazem assim, é muito, muito lindo mesmo, né? Eu queria passar agora para o Iacito. O Iacito, ele é moçambicano, ele é diretor executivo de uma ONG que chama Ajudemo, que opera no distrito de Murupula, em Nampula. É uma área muito rural, uma área muito precária, e o que eu vejo é o Iacito assim, defendendo a comunidade, sabe, em questão de prevenção, barreiras sanitárias, e com várias ideias e várias ações, e assim, um idealista fenomenal. E eu queria assim, passar a palavra para fazer alguma pergunta para o pessoal. Muito obrigado por estar aqui. É uma grande honra, na verdade, estar a acolher experiências de um país irmão, que é o Brasil, e que, na verdade, eu tenho acompanhado todo o movimento solidário que o Brasil tem movimentado no sentido de combater este novo coronavírus, apesar das notícias que chegam em algum momento serem notícias um pouco tristes, né? Eu digo a questão dos números. Parece que os números cada vez mais tendem a subir, mas mostra-se que, na verdade, existe um terceiro setor que se desdobra no sentido de defender aquilo que são os direitos dos cidadãos, principalmente nesta época. Agora, com relação a Moçambique, sim, Moçambique, na verdade, também está a fazer um grande trabalho, não é? Estamos a falar aqui da estrutura governamental, apesar de toda a dificuldade que existe no país, mas eu penso que há uma grande necessidade das organizações, na verdade, essas organizações da sociedade civil, associações, não é? Tentarem fazer um pouco mais. É claro que está a fazer um trabalho, mas precisa-se fazer um pouco mais de forma organizada. Por isso eu fico muito satisfeito em saber que, na verdade, no Brasil existe esta união, que trabalhando de forma singular, as pessoas não chegam longe. Então, o que está acontecendo no Brasil é mesmo incrível. Eu penso que durante esse período que a gente ficou conversando com o Renato, nós aprendemos muito, não é? E hoje, na verdade, ele está a fazer acontecer isto. Na verdade, nós estamos aqui para acolher experiências. Não teríamos muito a contribuir neste momento se não dizermos o que, na verdade, está a acontecer em Moçambique. Mas nós estamos aqui para acolher essa experiência, porque é uma experiência espetacularmente boa e que qualquer nação, não é, olhando essa experiência, terá sucessos, não é? Principalmente neste período em que a população precisa. Agora, nós como organização, nós como Ajudemo, na verdade somos uma organização do Distrito Rural que se chama Murupula, não é? E neste momento temos uma pequena sede aqui na cidade de Nampula, porque é a cidade onde acontecem as coisas, não é? Então, o que acontece? Nós
temos desdobrado grandes esforços, não é, de colocar, por exemplo, a questão do financiamento coletivo, que na verdade aprendemos como brasileiro que existia uma forma de captar recursos para resolver questões pontuais como essas. Então, nós agora, atualmente, estamos com uma vaquinha, não é? E que esta vaquinha, ela tem como objetivo de captar recursos no sentido de apoiarmos cerca de 200 famílias do distrito de Murupula com este estado de emergência decretado aqui no nosso país. Agora, com a aparição dessa ideia de criação de uma união, eu penso que os donativos, não é, os esforços de forma coletiva, eles poderão fluir muito mais para, principalmente, aquelas pessoas que vivem nas zonas rurais. Não é? A vaquinha vira uma vacona, né, Iacito? Como? A vaquinha, com uma união, ela vira uma vacona, né? A capacidade de captar é muito maior, né? É muito maior. Quer dizer, são diversas organizações que poderão dar a sua cara, não é, em prol de um objetivo comum, que é esta de combater o coronavírus, principalmente nesta época, não é? E repare que em Moçambique agora parece que já estamos a atingir o pico, não é? Os números atualmente tendem a subir. E se aparece uma ideia de união Moçambique, eu acredito que poderemos ainda mais ajudar aquelas populações com menos recursos que precisam se proteger, principalmente nesta época em que os números de infectados por esse novo coronavírus tendem a aumentar, né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo ao nível do nosso país. Certo. Você gostaria de fazer alguma pergunta para Tati, Nelinho, Marcela? Sim, na verdade, eu gostava de fazer esta questão para a Tati, né? A Tati, em específico, não é? Eu queria saber quais são as atividades, né, em específico, já realizadas ou sendo realizadas em prol do combate ao Covid-19 no âmbito desta União Brasil. Todas as atividades específicas. Claro. Iacito, prazer. Seguinte, a maioria dos estados, na verdade todos os estados, principalmente, o nosso foco maior é combate à fome. Isso é realmente o foco de todos os estados nossos. Alguns estados têm aceitam, enfim, outras doações de outras coisas. EPIs, com o tempo, virou também um item muito importante. Então, a gente tem recebido bastante doação de máscara. Vamos receber agora uma doação grande de face shield. Isso são doações importantes. Queria te dizer que na maioria dos estados, as doações são em produtos, em alimentos, em EPIs, muito mais do que doações financeiras, tá? Então, a gente tem tido um maior retorno com o produto. Mas o nosso grande foco, principalmente, é combater a fome. No estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu doações grandes e construímos 3 hospitais de campanha. Mas só no Rio de Janeiro, tá? Tem alguns estados do Nordeste que querem muito comprar algum respirador, alguma coisa para o sertão, mas ainda é uma ideia embrionária, não se concretizou de fato. Tá bom? Certo. Agora, também, deixa-me só procurar saber como é que vocês conseguiram fazer esta ligação entre a União e as empresas? Porque eu percebo que o vosso grande financiador ou patrocinador tem sido as empresas, se a memória não me atrasua, né? Tem sido as empresas. Então, como é que vocês conseguiram fazer esta ligação, não é? E esta mesma pergunta eu faria para o Nido, né? Nildo, é isso? Nelinho. Nelinho, estando num estado diferente de São Paulo, que podemos dizer que é o foco, não é, dos acontecimentos, como é que vocês também conseguiram fazer essa ligação, dar essa responsabilidade às empresas, elas perceberem que têm uma responsabilidade social para com os seus clientes,
Se eu digo seus clientes, são as pessoas que estão a sofrer, não é? Nas periferias, nas zonas rurais, etc. Porque elas são potenciais compradores, se calhar, dos seus produtos. Então, como é que vocês conseguiram incutir este pensamento para elas? Então, é uma ótima pergunta, inclusive. Como a gente já tem uma estrada, né, de alguns anos, e eu particularmente trabalho com isso, nessa conscientização de impacto social e consultoria e assessoria junto a empresas. Então, obviamente que isso não foi um único fator. O fator da gente unir forças com outros contatos, alguns que eu já tinha, tanto é que através da União Rio, da Andrea, que também tem muitos bons contatos no Rio, que aí, e a Luísa, que aí me trouxe a Tati vários outros contatos. Então, é aquele contato, eu sempre costumo falar, quando a gente está imbuído em ajudar as pessoas, as coisas vêm. Então, assim, a gente pensa numa coisa e em algum momento inclusive pode vir no próximo minuto. É muito interessante, assim, tipo, preciso de um caminhão para carregar tal coisa. Meu Deus, vou dormir com aquilo na cabeça. No outro dia, eu acordo com esse caminhão. Então, é muito disso também, assim, a gente precisa ter fé. Acho que fé não é acreditar, fé é confiar, né? Mas essa questão, assim, é importante demais, até já falando assim para vocês aí, é importante demais, eu acho que isso é o básico do básico, ter ONGs, pessoas, empresas que já façam esse tipo de trabalho, porque isso dá um respaldo, né? E pessoas também que, de alguma forma, possam trazer contatos, possam fazer uma ponte, né? De empresas de quem pode doar com quem precisa. Então, e a questão da sensibilização, que eu estava conversando com a Tati, eu conversava muito com a Marcela, né? Porque, para você entender um pouco aqui, o estado de Pernambuco fica mais ou menos, os dois no Nordeste, fica mais ou menos próximo do estado da Bahia. Então a gente conversava muito, assim, não, vamos se unir para gritar mais alto. A conversa era essa. E isso começou a dar certo, né, Marcela? Porque a gente se sentiu assim, bom, só a Bahia gritando sozinha não estão ouvindo, só o Pernambuco gritando sozinho não estão ouvindo. Vamos unir os estados para gritar mais alto. E dessa forma a gente começou a plantar uma semente, né? Falar assim, ó, conscientizar cada vez que conversa com a empresa, obviamente que esse resultado não via do dia para a noite ou de uma semana para outra. Tem doações que a gente pediu há 3 meses atrás e está chegando agora, né? Mas a gente começou. A gente planta que um dia chega, né, Nelinho? Um dia exatamente, chega. Exatamente. Mas conte com a gente aí para tudo. Legal. Gente, eu queria apresentar a Eliana Simeone, que é da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Uma organização, me parece que nasceu no Brasil, mas é sem fronteiras, e tão sem fronteiras que eles têm uma atividade intensa e muito bonita em Moçambique também. Praticamente nasceu em Moçambique, né, Eliana? É mesmo. Pois é, conta um pouco para a gente, Eliana, assim, da história e alguma pergunta que você tenha dentro aí dessa perspectiva de fraternidade, de Moçambique, como que a gente pode romper as fronteiras, né? Já que a gente está falando de experiência brasileira, talvez sendo replicada em Moçambique. Boa tarde. Vocês ficam falando aí, e a gente começa a fazer as percepções das sensações, né? E a minha sensação é assim, de gratidão, né? Hoje muito mais conectada aí, né? As coisas divinas, né? De que realmente a gente se junta pelo bem, né? A conexão é feita pelo coração, né? Nós não nos conhecemos, exceto Nelinha, mas parece que é a minha tribo essa, né? A fraternidade, na verdade, nasceu em Moçambique, né? Tudo da fraternidade, né? A primeira sementinha na cabeça do Wagner foi em Moçambique, né? Tudo começou, o primeiro prato de alimentação foi em Moçambique, foi na aldeia de Barragem, na província de Gaza.
né? As primeiras 70 crianças que receberam alimentação foi lá em Barragem. Hoje, mais de 15 mil pessoas são atendidas pela fraternidade. São 53 polos de ação, alguns países da África, né? Mas só em Moçambique, quase 10 mil, né? Eu não sou só apaixonada por Moçambique, né? Como disse o Nelinho aí. Eu sou moçambicana, né? Eu acho que eu nem sei, eu corro o risco até de falar isso, mas acho que eu sou mais moçambicana do que brasileira. Eu tenho verdadeira adoração, eu sinto que é a minha casa, né? É o meu lugar. Eu vou muitas vezes para lá, conheço um pouco lá, né? Já fui algumas vezes. O que eu faço hoje dentro da fraternidade, né? Como função principal, né? Eu coordeno, né? Brinco com o Nelinho, que foi lá, nem gosto muito desse nome, mas vou junto com o grupo daqui dos padrinhos de brasileiros para levar os padrinhos para conhecer o projeto, para trabalhar, para viver um pouco ali, né? E viver essa experiência da realidade, de uma outra realidade, né? Na verdade, não uma realidade só deles, mas de uma outra, inclusive uma outra nossa também, né? Do que a gente sente lá e percebe lá. E o nome Sem Fronteiras não é só um nome, né? Não é um título, não foi feito por marketing isso, né? Não foi desenvolvido, né? Por tendências de marketing ou de mercado. O nome veio do coração. Esse nome é muito forte. É Sem Fronteiras, né? Sem fronteiras geográfica, religiosa, de raça, de qualquer coisa. O que vier a mim no primeiro instante de pergunta por quê, qualquer pergunta que seja, né? Precisa já vir a resposta, porque é Sem Fronteiras, né? E hoje, ouvindo vocês falarem aí, né, o movimento da União BR nada mais é do que um movimento que começa a ficar sem fronteiras, porque nasce lá no Rio de Janeiro, né? Nós sabemos, nós que vivemos no Brasil, que existe uma divisão muito grande de estados, de tudo é dividido, tudo, né? Nós fazemos parte do mesmo país, mas tudo é diferente, né? Quando se fala em Nordeste e Norte, tudo é diferente, não só cultural, mas tudo é diferente, recurso, enfim, uma série de coisas. E aí quando a gente escuta assim, né? Vamos trabalhar aqui para quem está lá do outro lado, eu nem sei quem é, eu não conheço, eu nunca vi. Putz, isso já é um movimento de começar a quebrar essas fronteiras, né? E tenho certeza absoluta, eu já sinto isso, que não é só Sem Fronteiras, né? Eu vou estender um pouco o nome, Sem Limites, né? Também vai ser Sem Limites. Sem fronteiras e sem limite, né? Sem limites. Quanto? Não tem limite. Como? Não tem limite. Legal. E eu senti na fala de todos aí, numa das grandes lições que eu, Eliana, né, percebo em Moçambique com as crianças, e quando a gente começa um novo lugar, primeiro a gente dá comida e depois, se der, a gente faz a cozinha. Então, por exemplo, eu sinto que esse movimento da União BR, ele é desburocratizado. Não precisa montar as estruturas, né, e as grandes tendas e tudo muito bonito para que as coisas funcionem. Vamos fazer, nós vamos fazer. Tá? E aí volta lá no que o Nelinho disse. Quando a gente se propõe a isso como instrumento desse movimento, eu sou prova também, muitas vezes como Nelinho, as coisas acontecem. Então, eu preciso do caminhão, você acorda de manhã com a mensagem de um amigo que diz assim, ô Nelinho, você mexe com umas coisas aí, Liana, não sei o quê, eu tenho um caminhão aqui, se você precisar, você fala, putz, se bobear, a cor do caminhão, a medida do caminhão, aonde o caminhão deve estar, a gente tem, assim, milhões dessas histórias. E, na verdade, nada mais é que um movimento de você se colocar como um instrumento da causa, né? Da causa de atender ao outro. Legal. Então, a fraternidade é muito forte nisso, nesses valores, né? Eliana, você tem alguma pergunta para qualquer um dos outros, inclusive para o Iacito? E só para a gente ter uma noção aqui do tempo, já são aqui onde eu estou, né, 12h45.
Então, temos 15 minutos aí. Eu queria, depois dessa pergunta, a gente fazer uma rodada de 1 minuto e meio cada um, com umas considerações finais, e já ir partindo para o fechamento. A minha pergunta principal foi a que o Yacito fez, né? Qual é a missão principal da União BR, né? Qual é o foco, apesar de a gente saber que vira polvo, né? Vai estendendo aquilo que precisa e não aquilo só que eu tenho. Mas acho que uma das coisas assim, qual é se existe um critério, né, para colocar essas ONGs como guarda-chuva, né? Como a Tati falou, né? A União BR faz essa distribuição com várias ONGs, né? Como é que essas ONGs podem fazer parte da União BR? Como é que elas se habilitam para isso, né? Como é que vocês, de forma tão rápida como conseguiram, porque os tempos que vocês falaram são, né, sensacionais, apesar de que não existe limite no tempo e nem fronteira também, como é que vocês, como é que funciona isso, né? Funciona do mesmo jeito que vocês fazem com as empresas, as coisas elas vêm aparecendo? A verdade é, elas foram aparecendo, essas pessoas todas, né? Todo mundo que trabalha no terceiro setor se conhece ou é o amigo do amigo que faz um trabalho incrível naquele estado. E as pessoas foram chegando, pessoas dispostas a mobilizar os seus estados e, logicamente, pessoas estruturadas, como a Marcela, como o Nelinho, têm condição e discernimento por já serem da região. Eu sou de São Paulo, então é muito complicado eu avaliar as outras ONGs da Bahia, sendo que eu não estou lá, não conheço o dia a dia de lá, não conheço as partes deficitárias de lá, nos detalhes e tudo, só quem vive. O Brasil são muitos países dentro de um só. Então, o Nelinho, por exemplo, ele sabe toda a capilaridade, a extensão, aceita outras ONGs, quem pede ajuda no nosso site, no nosso Instagram, que depois a gente vai passar aqui, e a gente repassa para os estados. Olha, surgiu uma ONG que está pedindo um socorro. Ou a pessoa mesmo já vê que é um movimento e já vai direto no estado solicitar ajuda para poder estar debaixo desse guarda-chuva. Mas a gente tem sempre alguém responsável por coordenar isso e para ter um entendimento e o que é o mais importante. Tá? Então, assim, ninguém no BR manda no Nelinho ou na Marcela se eles vão dar para X ou para Y, e qual a quantidade, qual o momento que ele vai para o sertão. Não. Ele coordena o União Bahia da maneira como ele acredita ser o melhor formato, das necessidades. A gente tem um parceiro grande na ponta, que é a CUFA, que é a Central Única das Favelas. Eles estão em mais de 5.000 pontos no Brasil, então eles nos ajudam muito nas entregas, para não ter uma sobreposição, conhecem muito o lado da ponta e tem milhares de voluntários. Então são um dos nossos grandes parceiros para que isso chegue nos lugares específicos. Mas, enfim, é um critério, não tem um critério definido ou uma decisão, se você sim, se você não. Não. A gente tenta abraçar todo mundo que nos recorre. Logicamente, a pessoa física sozinha pedir é um pouco mais difícil em alguns momentos, mas a gente também socorre. O Nelinho, ele pode contar, ele tem uma coisa separada, uma área separada, se vem um pedido emergencial, ele sai correndo para alguém poder entregar. Tem parceria até com a Uber, né, que entrega alguma coisa correndo para quem precisa. Mas normalmente pedidos soltos é um pouco mais difícil da gente atender muitas vezes, porque de fato, como as quantidades têm sido grandes, tem ido mais de uma forma organizada a distribuição. Mas cada estado coordena quando vai, para onde vai e que quantidades que vão ser distribuídas. E é engraçado, Tati, quando... Obviamente que não é a primeira pessoa e nem vai ser a última que pergunta, como a pergunta da Eliana, né? Como é que vocês fazem? Qual o critério? E são perguntas teóricas, né? E a gente é tudo, menos teoria. E é uma pergunta muito proposital. Sim. Né? Eu já esperava essa resposta da Tati pelo pouco que eu vi de vocês, porque a gente percebe esse funcionamento na fraternidade. Eu, quando cheguei lá a primeira vez, eu perguntei qual era o critério de se escolher uma aldeia para atender, né? Porque cheguei lá toda burocrática, toda cheia de planejamento e de gestão,
e de formatos, né? E a resposta que eu tive é: a gente chega onde tem fome e onde precisa, né? A gente não vai fazer se é longe, se a logística ela não atende, se ela está longe da região, se a dificuldade de chegar até lá. Não existe essas perguntas, existe a fome, a E necessidade. se aquela família, Eliana, né? Desculpa te interromper, se aquela família tem 6 filhos, não tem nada na geladeira, por que ela não pode ter 2 cestas ao invés de uma? Sim, Não tem, sim. assim, uma rigidez, sabe? Sim, sim. E não sai procurando as aldeias, lógico que existem as duas formas, mas a grande maioria, sim, a aldeia diz: nós estamos com um número muito grande de crianças morrendo de fome, com desnutrição baixa, vamos atendê-los. Não tem esse processo burocrático de primeiro vamos construir uma cozinha, né, o fogão adequado e as panelas certas para depois a comida. Primeiro a gente faz a comida, debaixo da árvore, mete fogo lá e vamos. Depois, se der, a gente faz a cozinha. Quando sim, tem vezes que vem. Oi, desculpa. Desculpa, pode falar, Tati. Não, mas tem vezes que vem doações que não são necessariamente a cesta básica completa, que são flocos de milho ou coisas assim, caminhões de algumas coisas específicas. Sim, também distribuímos tudo, porque pode ajudar muito para muita gente que está sem nada. Não necessariamente precisa ser a cesta completinha. A gente distribui o que tem. Se vem caminhão só de proteína, de alguma marca, enfim, salsicha, frango, enfim, é distribuído só proteína. Não tem também regra, sabe? Só entregamos se todo mundo, se a gente tiver, o CPF da pessoa precisa ser tudo completo. Não. Não tem fronteira e nem limite de nenhum lado, né? Quando se faz com o coração, né, parece que a gente entra num estado de fluidez, né? Que as decisões elas acontecem de uma maneira assim não burocrática e natural, orgânica, e o universo também vai conspirando e trazendo o que é necessário, as coisas. É bem impressionante. Olha, gente, nós estamos aqui a 10 minutos do término. Eu queria propor agora a gente fazer uma rodada de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo cada um, fazendo considerações finais, mas com a seguinte pergunta em mente, né? Qual o próximo passo que devemos tomar para gerar uma união em Moçambique para o enfrentamento do Covid-19? E eu queria chamar para responder isso na ordem a Marcela primeiro, depois Nelinho, depois a Tati, depois Eliana, e depois fechando no Iacito, porque aí a gente vai caminhando assim no mais local, né? Pode, por favor, Marcelo. Então, eu acho que a grande dica e o que há de mais importante agora nesse start é, de fato, fazer um mapeamento, entender quais são as instituições em todo o país que têm capacidade e pluralidade, né, de conseguir alcançar o maior número de pessoas possível, para que vocês possam se unir. A união começa com união, né? Então, essa história precisa chegar no ouvido de mais gente, para mais gente fazer parte dessa grande união que vocês pretendem formar aí. Então, eu começaria, no primeiro momento, buscando em todas as regiões de Moçambique quem são os possíveis parceiros. Aí, em Moçambique, a gente tem instituições muito, muito fortes, né? Tem algumas instituições do terceiro setor grandes, multinacionais, assim, multinacionais do terceiro setor que estão aí, como Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha. A gente tem tantos grandes aí que eu acho que também vale a pena fazer parte, grandes, pequenos, locais. Eu acho que tem que ter uma pluralidade aí em relação a isso. Mas começaria, vou deixar meus amigos aí completarem, já que só tem 1 minuto e meio, mas começaria com esse desafio de encontrar quem vai se unir nesse momento para transformar Moçambique nesse período tão difícil que todos nós vamos viver. Acho que Moçambique ainda não chegou nesse boom do Covid, eu espero que passe também longe esse boom, mas quando chegar, vocês estarem preparados para isso. Agora sou eu.
Então, perfeita. A Marcela foi perfeita aí na colocação, como eu falei, é justamente buscar pessoas que já fazem algo, né? Seja o que for, mas que já tenham algum tipo de, até como a própria fraternidade, inclusive. Já vou deixar aqui a provocação para a Eliana. A fraternidade lá tem, já até perdi as contas, 32 centros, se não me engano, algo assim, né, Eliana? Em 33 em Moçambique. Pronto. Então, assim, de fato mapear, a gente também pode buscar algumas pessoas, alguns contatos de lá, ou que tenham contatos lá, né, para passar. E, assim, é muita prática e pouca teoria, né? Não precisa de um projeto. O União BR não nasceu de um projeto. O projeto veio 3 meses depois, né, Tati? É mais ou menos assim que também qualquer projeto, tipo assim, outro dia me perguntaram, Nelinho, você me manda os projetos da Liga do Bem? Eu falei, qual projeto você quer? Eu não tenho nenhum. Aí você está falando sério? Você está falando sério. Todos os projetos acontecem na prática, mas eu não tenho nada escrito. Então, assim, é muito disso também. Não estou incentivando que as coisas sejam feitas de forma alguma. Se puder alguém que vai fazer a teoria e outro que vai fazer a prática, é o melhor dos mundos. Mas, geralmente, a gente sempre é provocado a agir e não há tempo para o resto. Então, é isso que eu acho. É fazer os contatos, começar a fazer contatos, e contatos trazem mais contatos, empresas. A gente também pode ajudar nisso. E definir objetivos. A gente vai arrecadar alimentos, pronto. Então vamos arrecadar alimentos. Vai atrás de atacadista, supermercados e tentar descentralizar também, que é muito importante essa descentralização ter em diverso no país todo, no sul, no norte, e também não se preocupa em ter logo no início no país inteiro. Só tem aqui, vamos começar por aqui. Em algum momento, quando as coisas forem, e principalmente começar a distribuir. É cesta básica que a gente vai arrecadar, começa a distribuir nem que seja 10 cestas básicas. Temos 10 cestas básicas, começa a distribuir e tira foto, porque é assim que acontece. Porque você arrecadou e distribuiu 10 cestas hoje, amanhã, com a divulgação, você vai conseguir mais 10. E depois mais 10, e 20, 50, 100. Então, não é esperar ter R$1 orçamento para ir atrás e já distribuir, não. Já começa a fazer. Eu acho que essa pouco tempo, chegou, né? Então essa é a dica. Eu diria, complementando os dois, que foram perfeitos nas colocações, que acho também que tem que arrumar voluntários, que não necessariamente são das ONGs que vão ser beneficiadas ou que vão estar juntos, que tenham expertises em algumas áreas. Eu acho que isso sempre acrescenta muito. Então, gente que tem contato, empresários de ramos diferentes, gente que tem uma habilidade, por exemplo, de comunicação, o outro de marketing, isso tudo agrega para poder divulgar melhor, para poder organizar melhor. A gente, depois de quase um mês de pandemia, a gente conseguiu uma empresa, por exemplo, que ajudava na governança. Então, a gente conseguiu reunir os dados de cada união. Com todos esses dados juntos, a gente consegue ir atrás de mais patrocinador, porque tem uma força, tem números. Então, ele conseguiu organizar a nossa reunião, os dados de cada união separado. Eu acho que é importante ter voluntários que se complementem, não as pessoas tão somente da parte social, para poder ajudar aí em todos os canais e todas as frentes. Tudo é válido. Um voluntário que é design gráfico, um voluntário que, enfim, sabe bastante de marketing, o outro que filma, o outro que sabe mexer no Instagram, tudo agrega e é importante. E eu queria também deixar aqui, já que é o finalzinho, o site do movimento uniãobr.com.br. O nosso site lá tem um botão para você doar para cada estado que você gostaria de doar, para conhecer mais as nossas iniciativas, ver as fotos, ver os estados que a gente está, como a gente funciona, tá lá contando um pouquinho de tudo e como a gente tem saído na imprensa, porque realmente, com todos juntos, fortalece muito. A gente consegue pôr um holofote bastante grande na causa. E nosso Instagram é @uniãobr.org. Obrigada, Renata. Gratidão, Tati. Só para deixar registrado, quando eu subir isso no YouTube, eu já vou subir com os endereços do Instagram, do site, de todo mundo, viu? De todas as organizações participaram. E na seção de inscrição também vai estar lá tudo, tá? Para quem quiser conectar, já vai saber como.
Eliana, você agora, querida. Vamos lá, eu acho que todos disseram aí, eu não tenho. Eu acho que é isso aí mesmo, tem que arregaçar a manga e tem que começar, né? Por onde a gente tem que, não sei por onde, a gente tem que começar. Né? Tem, lógico, todos esses passos, que os três pontuaram, importantíssimos. Acho que a fraternidade tem muito a colaborar com tudo isso, junto, agregando a tudo isso, né? Por já ter alguns passos já de trabalho há 10 anos, né? Na região, de conhecer um pouco o norte, de conhecer bastante o sul, que é onde nós estamos, né? Com mais intensidade. Eu aí me coloco como Eliana, né? À disposição daquilo que for preciso, que tiver que fazer. Como é o nosso lema, estamos juntos, arregaça as mangas e, né, Nelinho, BQT, bom é o que tem, então vamos fazer, não tem dúvida, né? Eu acho que Moçambique, não só em função do Covid, esse é um motivo principal de estarmos aqui, mas independente de chegar ou não a pandemia, é um lugar onde precisa de muito apoio, né? De muito apoio. E principalmente esse do Iacito que vem vindo, de juntar com eles, tá? De ajudá-los com que eles façam isso. Isso é muito legal, né? Isso eu acho que isso é muito importante, né? Dessa liberdade de que eles façam. Tá? Gratidão, muito obrigada, né, pelo convite, Nelinho. E muito obrigada a todos aí, né? Estou à disposição. Gratidão. Quero deixar registrado aqui que também temos 2 companheiros, né, que é o Luiz Jeremias, que é lá da Beira, tem uma associação lá, e o Mito, que é também de Nampula, que acabou que não conseguiram entrar aqui hoje, mas que já estão juntos nessa articulação. E quero passar agora para a consideração final, fechamento nosso aqui, o Iacito. Por favor, Iacito. Certo. Não, eu queria dizer o seguinte, que eu penso que a sorte começou a bater na altura em que conheci o Renato, não é? Foi por causa dessa conversa com o Renato que tivemos esse pensamento de tentar, não é? De tentar escutar aquilo que é a experiência da União BR, na verdade. E a outra sorte que eu tenho é de ter aqui a Eliana, que conhece muito bem aquilo que é a realidade do nosso país. E para além da Eliana também temos os 2 meninos, ou a menina e o menino também que têm esta percepção do nosso país. Agora, o que eu posso dizer, só para finalizar, é que vamos criar esse contato. Nós aqui em Moçambique e a Eliana e os outros que conhecem a realidade moçambicana, para avançarmos, porque na verdade para as coisas acontecerem precisamos avançar, ganhar a coragem, não é, de ir em frente, não é, com todas essas estratégias que os outros aqui assim acabaram trazendo. Então nós vamos colocar a mão na massa e tentamos criar essa união, porque na verdade o nosso país precisa. Não só por causa da pandemia. A Eliana disse muito bem que nós temos um país que tanto precisa para que saia neste cenário que se encontra neste momento. É mais ou menos isso que eu queria dizer e muito obrigado pela oportunidade e vamos continuar contactando por aqui no sentido de irmos em frente com essa ideia da União Moçambique. Muito obrigado. Gratidão, Iacito. Sim, está lançado, né, o sonho, está lançado aí a União Moçambique. Eu já vou conectar outras organizações que estão dentro da nossa plataforma, no nosso grupo de WhatsApp. E pode saber que você pode contar com a gente aqui, viu, Iacito? Você, como linha de frente, tem uma retaguarda aqui de brasileiros e outras organizações para apoiar. Tá? Gratidão a todos que vieram, uma lição. Eu me sinto assim aquecido, inspirado e muito grato
a todos vocês, viu? Tanto por hoje quanto ao que vocês têm feito. Valeu. Obrigada. Tamo junto. Muito obrigada, Renato. Obrigada a Obrigado, todos. gente. Foi ótimo. Obrigada. Mais. Foi ótimo. Fiquem com Deus. Um mês eu queria falar aqui. Pois é, muita história ainda para contar. Tchau, gente. Obrigada a todos.